Olá, esse é o canal Gabinete Filosófico, um canal dedicado à filosofia. Hoje para uma aula que é a aula sobre a transição de pensamentos, o pensamento mitológico dando lugar ao pensamento filosófico. Na aula anterior, eu falei sobre a origem e o significado da filosofia, qual a sua finalidade, para que ela serve, e nessa aula eu vou trazer para você uma aula sobre a transição dos pensamentos, ou seja, quando mudou a forma de pensar do grego antigo, de um pensamento que era voltado para o mito e depois se transforma em um pensamento voltado para a razão, a racionalidade, a filosofia. Então, para começar, vamos falar sobre uma nova forma de pensar o cosmos. O que isso quer dizer? Na aula anterior, eu falei que o grego antigo, ele não tinha ainda na Grécia antiga o processo educacional, a educação, não tinha a ciência, não tinha sequer a filosofia. O que nós tínhamos era uma Grécia que não tinha uma divisão política, pois era uma Grécia dividida em tribos. Então nós tínhamos aí tribos ali entre os povos gregos. Estamos falando de um tempo muito distante, tá? Antes mesmo de a Grécia ser dividida politicamente, tá bom? Então a gente tinha uma Grécia que era dividida em tribos, aquele povo bem rudimentar, que não teve acesso porque não existia a educação, a ciência, como eu falei, a filosofia também não existia. Então eles acreditavam que toda a nossa realidade, que toda a nossa natureza foi constituída, foi criada por deuses. Esses deuses gregos, conhecidos por vários nomes, como por exemplo Zeus, que eles consideravam o deus dos céus, Hades, o deus do inferno, né, do Tártaro, e outros também, Perséfone, Afrodite, Poseidon, todos esses deuses, eles atribuíam a eles a criação de alguma coisa, algum elemento da natureza. Então, essa forma de ver o mundo, ver a vida, era típica daqueles povos, daquelas tribos. Só que depois de muito tempo, estamos falando aqui de muitos anos depois, vai existir uma nova forma de ver esse cosmos, ou seja, ver o universo, ver a vida. Lembrando que cosmo aqui é universo, tá? Então, a nova forma de ver o cosmos foi uma forma vista por homens que começaram a questionar aquela realidade posta. Foram homens que, ao se depararem com o cosmos, ou seja, com a vida, com a natureza, com a realidade, começaram a questionar o pensamento vigente da época. E qual era o pensamento vigente da época? O pensamento mitológico. Então, agora, esses homens que vão questionar esse pensamento vigente, esses homens vão pensar agora mais com uma racionalidade. Eles agora vão tentar achar respostas utilizando a sua própria razão. Ué, e antes os homens também não pensavam? Sim, eles pensavam, porém não dentro de um pensamento racional, mas de um pensamento fantasioso. Afinal, ali eles estavam acreditando em deuses gregos que eram responsáveis pela criação da natureza, da vida. Quem são esses homens que vão questionar aquele pensamento vigente anos mais tarde? São os considerados primeiros filósofos e também primeiros cientistas. Já já eu falo por que primeiros cientistas. Quem são esses primeiros filósofos? São os chamados pré-socráticos. Ora, esses pré-socráticos, eles são muito conhecidos por suas ideias, por suas teorias filosóficas, que se pautam na razão, na racionalidade. Entre eles, nós temos Tales de Mileto, temos o Heráclito e outros que eu vou deixar para a aula sobre os pré-socráticos. Então, esses homens, eles vão começar a pensar o seguinte: ué, se os céus foram criados pelo deus Zeus, por que é que nós não vimos esse Deus? Por que é que a gente não vê? Se os mares foram criados por
Poseidon, por que a gente não vê? Ou seja, foge da lógica, o pensamento mitológico para esses filósofos. Não tem sentido, não tem concretude, não há provas. E se não há provas, você não pode afirmar. Foi baseado nisso, nesse tipo de pensamento, que nós aí ficamos conhecendo na história os pré-socráticos, ou seja, os primeiros filósofos gregos. Esses filósofos vão tentar achar respostas não numa ideia mitológica, mas em algo que está presente na própria realidade concreta. Ou seja, eles tentarão achar respostas na própria natureza através dos seus elementos naturais. Eu estou falando da água, do fogo, do ar, do átomo, da terra. Então, é a partir desses elementos da própria natureza que estes filósofos eles vão tentar achar uma explicação mais plausível, mais racional para tentar desvendar a origem do cosmos. É uma nova forma de pensar, uma forma racional, diferente da forma antiga lá dos povos quando ainda eram tribos, que era uma forma fantasiosa, mitológica. Com isso, nós podemos dizer que esses primeiros filósofos, eles estão tentando buscar a arqué. O que é essa arqué? Arqué quer dizer princípio. Você com certeza já deve ter ouvido falar na palavra arquétipo, não? Pois é, arquétipo vem de arqué, que é o princípio de uma coisa, a origem de uma coisa, um projeto, digamos assim. Então, os primeiros filósofos estão buscando a arqué, ou seja, o princípio. E o princípio de quê? Da vida, do cosmos, do universo, da realidade. A diferença entre esses primeiros filósofos e os povos antigos que antecederam eles é que, como eu disse, eles estão tentando achar uma resposta para a arqué através da própria natureza e não através de uma mitologia, de uma ideia mitológica de deuses. Com isso, eles vão investigar o que a gente chama na filosofia de physis. E o que é physis? Physis é a natureza das coisas. Physis lembra a palavra física, não lembra? Pois é, physis é aquilo que é físico. Por exemplo, a árvore, a água dos rios, a água dos mares, a terra, a pedra, as montanhas, tudo isso é physis. Physis é aquilo que é físico e não é abstrato. Pensar em deuses, como aqueles povos antigos pensavam, era uma forma abstrata de pensar sobre algo, porque os deuses você não pode provar fisicamente, materialmente. Quando a gente fala agora de physis, pela visão, né, dos gregos, os pré-socráticos, os primeiros filósofos, estamos falando de uma coisa que é física, que é material, como esses exemplos que eu dei das coisas manifestadas na natureza, árvores, mares, rios, enfim. Então é a partir da physis, da própria natureza, que esses primeiros filósofos vão investigar a arqué, ou seja, o princípio da realidade, o princípio, a origem da vida. E eles são conhecidos como filósofos da natureza. E por que filósofos da natureza? Como eu disse, porque eles estão tentando encontrar a resposta para a arqué, o princípio da natureza, não em ideias fantasiosas, mas a partir da própria natureza e os seus elementos: água, terra, fogo, ar, átomo e por aí vai. Espero que até aqui esteja claro para você. Se não estiver, vá colocando aí nos comentários a sua dúvida que eu vou tirando posteriormente após gravar esse vídeo. Dando continuidade, a gente vai falar agora de uma ideia que alguns filósofos têm, diferente de outros. Quando a gente pensa numa transição de pensamentos, ou seja, numa mudança de pensamentos, na mudança de ver a vida de uma forma que antes era mitológica e agora é racional, filosófica, nós temos aí
filósofos que vão dizer que entre um pensamento e outro houve uma continuidade. Já outros vão dizer que houve, na verdade, uma ruptura. Afinal, nessa mudança de ver a vida, nessa mudança de pensamentos, do mitológico para o pensamento racional filosófico, houve uma continuidade de ideias ou houve uma ruptura? Bom, aqueles que acreditam em uma teoria da continuidade, eles dizem que a filosofia ela estuda racionalmente o cosmo, ou seja, é uma cosmologia. E a mitologia, ela vai tentar explicar a criação do mundo a partir de uma ideia teogônica, ou seja, a partir de uma ideia de deuses. Então, esses teóricos que acreditam que não houve uma ruptura, mas sim uma continuidade nessa transição de pensamentos, eles acreditam que não houve um conflito de ideias, porque a filosofia teria ali se restringido a estudar o cosmos, a parte do universo, e a mitologia teria se restringido a explicar a criação desse universo através dos deuses. Não sei se eu me fiz entendido aqui nessa parte. Eu vou tentar simplificar ainda mais. O que os continuistas, digamos assim, acreditam é que não há um conflito entre o pensamento mitológico e o filosófico, porque a filosofia ficou encarregada de estudar uma coisa e a mitologia ficou encarregada de estudar outra. A filosofia tentou entender racionalmente o que é o cosmos, dizendo que ele é constituído de água, terra, fogo, ar, átomo, e a mitologia vai se preocupar com quem criou isso, quem criou esse cosmos, que aí os antigos, né, que acreditavam na mitologia, vão dizer que todo esse cosmo foi uma criação de deuses. Já os teóricos que acreditam que houve uma ruptura entre esses dois pensamentos, mitológico e filosófico, eles vão dizer que não há como você conciliar um pensamento e outro, porque na mitologia, segundo eles, há contradições em como as coisas eram antes de tudo existir. Então, há muitas contradições. Na mitologia não há o logos, o racional, a ideia pura racional. Mas na mitologia há um pensamento contraditório. Por exemplo, pensar que um deus chamado Zeus criou os céus seria uma contradição para a filosofia, visto que ninguém consegue ver esse deus, ninguém consegue prová-lo através dos sentidos humanos. Tato, olfato, a audição, a visão, o paladar. Ninguém consegue provar concretamente esses deuses da mitologia. Sem contar que as histórias, na verdade, atribuídas a esses deuses, são histórias que beiram o fantástico, o extraordinário. Então, o hiperbólico, o exagerado. Então, quando a gente vê, por exemplo, a história da mitologia grega, de alguns deuses, a gente vê que não tem muito sentido. E anos mais tarde, a ciência, ela descobriu que esses deuses, muitos desses deuses, eram, na verdade, os planetas que os homens antigamente nomeavam com nomes de divindades, como, por exemplo, Deus Sol, Júpiter também era considerado um deus, Plutão, Urano e por aí vai. Dito isso, qual a origem, então, da filosofia? Qual a origem desse pensamento filosófico? Uns acreditam que foi na Grécia, outros acreditam que foi no lado oriental do mundo. Para aqueles que acreditam que a filosofia, né, o pensamento filosófico, começou ali no Oriente, eles acreditam nisso porque eles acreditam que a filosofia ela surgiu ali no Oriente, mas só mais tarde, somente mais tarde, ela chegou na Grécia. A gente tem aí alguns filósofos chineses antigos que não eram considerados filósofos convencionalmente, porém tinham sim um pensamento
filosófico. Aliás, o Oriente tem muita filosofia que eu considero bonita e útil. Já aqueles que acreditam que a filosofia surge na Grécia, ou seja, no Ocidente, eles dizem que não houve conhecimento filosófico algum no Oriente e que todo o pensamento filosófico racional começou sim na Grécia antiga, com os primeiros filósofos que foram os pré-socráticos. E aqui a gente tem o nascimento da filosofia, quando você sai de um pensamento mítico para um pensamento filosófico. Como eu disse, a explicação mítica ela foi perdendo lugar para o discurso racional. Então, aquela ideia mitológica vai sendo deixada de lado com o passar dos anos para dar a ideia de uma racionalidade que vai explicar toda a origem do cosmos. E o que é o mito? Mito é uma palavra que se deriva de mitos, derivado de miteio, que significa conversar, contar, narrar. Então, quando você ouve falar de mito, estamos falando de uma narrativa, de um conto, uma conversa que é passada para outras pessoas através de gerações em gerações. Então, um mito, ele é, na verdade, uma narrativa sobre como começou o mundo, a origem do mundo e as coisas que estão nele. Essa mitologia, o mito, ele sempre vai recorrer aos deuses, aos mistérios do universo, do cosmos, para tentar explicar a realidade. Então, trata-se aqui de uma narrativa que é muitas vezes e sempre fantasiosa, partindo sempre para o apelo às fábulas sobre a origem de tudo o que há no cosmos, de tudo o que há na natureza. Então, a mitologia vai tentar explicar de onde veio os planetas, de onde veio as árvores, de onde veio os rios, a origem do bem, a origem do mal, a origem da morte. A narrativa mítica sempre vai tentar explicar aquilo que o homem não sabe responder com exatidão, com racionalidade. E essa forma de pensar mítica, ela é predominante nas culturas tribais de tradição oral. Então, são aquelas narrativas que se explica sempre de uma forma fundamentada em uma autoridade. E essa autoridade ela está presente nas crenças, em uma revelação divina. Então, por exemplo, os egípcios, eles acreditavam que existia um deus Sol. Eles acreditavam que o Sol era um deus. E ali o Sol era uma autoridade. Você não podia questionar essa crença, porque a autoridade de uma crença, ela não é questionável. É um dogma. Você não pode questionar. É uma doutrina a ser seguida sem questionamento. Essa é uma das características do pensamento mítico. E qual a diferença entre o pensamento mítico e o pensamento filosófico? Bom, muito simples de se entender. Quais são, assim, as principais características desse pensamento que é mítico? Primeiro, como eu falei, ele vai explicar a realidade, referindo-se a ela em termos sempre simbólicos e metafóricos. Percebam que toda a explicação mítica sempre vai utilizar de símbolos, uma simbologia, e também através de metáforas. Metáforas para explicar aquilo que muitas vezes é inexplicável pela razão humana. E esse pensamento mítico sempre vai recorrer a figuras divinas, ou seja, a deuses, e também ao mistério, para explicar a realidade com base em uma crença que se dá através de uma revelação divina. A linguagem mítica, então, a gente pode dizer que ela se caracteriza como inquestionável. Não se questiona o mito. O mito é dogmático. Agora,
O pensamento filosófico tem como características, por exemplo, o ato do perguntar, o ato de argumentar e o ato de fundamentar. Esses três elementos sempre estarão presentes no pensamento filosófico: perguntar, argumentar e fundamentar. Se o pensamento mítico não abre espaço para o questionamento, aqui no pensamento filosófico, a gente tem sim este espaço para questionarmos aquilo que é colocado como uma verdade absoluta. As explicações do pensamento filosófico são explicações que são sempre baseadas em uma reflexão, em uma argumentação e também no debate, que é teórico e estão sujeitas à crítica e à discussão. O que eu quero dizer com isso? O pensamento filosófico, quando ele vai tentar explicar uma coisa, ele sempre vai se basear primeiro em uma reflexão. Antes de você explicar algo, você reflete sobre isso. Não é falar sem pensar, mas pensar demoradamente muito antes de você tentar explicar algo. Porque a gente tem essa mania de querer responder tudo, achar que podemos responder tudo. O homem é muito pretensioso, né? O homem, ele quer sempre ter a pretensão de responder, de saber as coisas. Mas a verdade é que nem tudo a gente sabe e vamos morrer sem saber de tudo. A questão é, a filosofia quer que a gente reflita sobre algo que é difícil de se explicar para tentar chegar perto de uma verdade, não finalizar o argumento dizendo isso é verdadeiro. Porque o papel da filosofia é problematizar, é desenvolver o senso crítico e não dar uma resposta pronta, fácil de assimilar só porque a gente quer saber tudo. Então, a explicação filosófica primeiro requer uma reflexão. Primeiro, a gente vai refletir sobre aquilo que a gente quer filosofar. Depois, a gente vai argumentar, visto que já temos uma reflexão. E depois de argumentarmos, a gente vai fazer o debate teórico. É aquilo que Sócrates, Platão chamou de dialética. A gente vai dialogar com o outro sobre aquilo que a gente refletiu e o nosso argumento pode ser válido ou não. Mas o mais importante é abrir a questão para o diálogo. A filosofia, ela tem sempre esse caráter de abertura às possibilidades. Então, o pensamento filosófico será sempre baseado em razões que são derivadas do próprio pensamento humano. E quais são os aspectos que marcaram aí essa transição, essa passagem, essa mudança de um pensamento que antes era mítico e depois passou a ser racional, crítico, filosófico? Dentre alguns aspectos, aqui nós temos 4. Primeiro aspecto, a invenção da escrita alfabética. Lembrem que eu falei que na Grécia Antiga nós tínhamos tribos. A Grécia ainda não estava passando por um processo político, científico, educacional. Imagine você que estamos falando de uma época em que até os continentes estavam ainda unidos em algumas partes. É um tempo muito remoto, muito antigo. Não existia a escrita. Então, com muitos anos depois, mais tarde, quando a escrita alfabética, essa escrita alfabética aparece ali com o processo educacional surgindo na Grécia, a gente vai ter isso como um dos principais aspectos que vão marcar essa mudança do pensamento mitológico para o racional. Um segundo aspecto são as viagens marítimas e o surgimento de uma nova moeda. Então, com as viagens que eram feitas através dos mares, os gregos começam a conhecer outras culturas, eles começam a conhecer outras ideias diferentes das deles. E isso faz com que o pensamento grego comece a se ampliar.
o pensamento grego começa a se desenvolver, porque o grego, através dessas viagens, de conhecer novas pessoas, novas culturas em outras partes do mundo, o grego começa a perceber que nem tudo que ele acreditava, que a Grécia, por exemplo, era ali o centro da vida do mundo, que só existia aquilo, ele começa a perceber que não era bem assim. E aí ele começa a questionar as verdades que ele ouvia antes. O terceiro aspecto é a lei escrita. Uma vez que a lei aparece com o surgimento da política, a gente tem já algumas diretrizes sobre o pensamento grego e o surgimento da vida urbana e do cidadão da polis. Quando a gente começa a entrar no processo da política, da educação na Grécia, vai surgindo ali agora uma vida cosmopolita, uma vida urbana. Lembremos que antes não existia essa vida urbana, antes eram tribos. Agora a Grécia está se dividindo em cidades-estados ou polis gregas. É como aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós temos os estados. Lá na Grécia não existia isso até aparecer o processo político, que vai dividir a Grécia aí em cidades-estados ou chamadas polis. Então as pessoas agora vão começar o processo de urbanização, de educação, de política, e essa pessoa, esse cidadão agora, vai ter novas ideias a serem pensadas, novos questionamentos. É aí que a gente tem a passagem de um pensamento fantasioso, mitológico, para um pensamento concreto, racional, filosófico. Dito isso, aqui eu trago uma foto da Ágora. A Ágora era uma espécie de espaço público, era uma praça pública onde os gregos, os atenienses, debatiam ali entre eles os problemas que eles enfrentavam ali naquela polis. Então, quando alguém tinha algo para dizer, por exemplo, um político da época, ele ia na Ágora e ele discursava para a população. Agora, uma coisa merece e deve ser dita. Nem todos cidadãos gregos na antiguidade eram considerados cidadãos de fato. Nem todos eram. Por exemplo, mulheres, estrangeiros, eles não eram, por exemplo, considerados cidadãos. Então, tinham certos privilégios que essas pessoas não tinham direito. Era a democracia da época. Lógico que hoje a gente não vê isso como um processo democrático, porque o processo democrático envolve todos os cidadãos de uma nação. Mas ali a gente tem que entender que era o contexto da época. Dito isso, aqui tem o templo nessa foto, onde ficava supostamente o Apolo, deus Apolo. Ali foi construído um santuário para esse deus, em que os gregos antigos acreditavam na época da mitologia grega. E aqui eu trago a divisão dos períodos da filosofia grega. Temos aqui o período pré-socrático, que é esse que eu acabei de falar, que vão surgir os primeiros filósofos, né, que vão se ocupar aí com questões do cosmos, vão iniciar a separação entre a filosofia e o pensamento mítico. Temos ainda o período socrático, ou conhecido como período clássico, e temos o período pós-socrático. Vamos fazer aqui as próximas aulas sobre esses três períodos, inclusive esse pré-socrático que eu dei uma pincelada aqui agora. Mas a aula de hoje foi só para falar sobre essa mudança de pensamento que outrora ela era mitológico e depois passou a ser racional, filosófico. Espero que você tenha gostado dessa aula e se você gostou ou não gostou, por favor, eu te peço que coloque aí no comentário para que isso sirva de incentivo para eu gravar novas aulas. O caráter, o intuito desse canal não é ganhar dinheiro, afinal, a educação ela tem que ser algo a ser levado para a maior parte das pessoas o possível, porque só a educação liberta. O que você pode me oferecer é o seu like, sua curtida, a sua inscrição aqui no canal e um comentário também dizendo se você gostou,
Se você não gostou, dá uma opinião e se você quiser sugerir também temas para as próximas aulas, pode falar aqui. Um grande abraço e até a próxima.